aí, pessoal, é o quadro De Olho na Educação e olha só um assunto hoje super importante, porque nós vamos falar sobre a criatividade, o quanto ela é fundamental na sala de aula. Por isso eu vou conversar aqui com a Patrícia Carvalho Pinheiro, que é a coordenadora da escola. Estamos na Escola Estadual Hildebrando Siqueira. É isso, Patrícia? Tudo bem? Muito obrigado por atender a gente aqui no quadro De Olho na Educação. Boa tarde, obrigada a você, obrigada a todos que estão assistindo. É isso mesmo, nossa escola fica aqui no Jardim Eulina, na região leste de Campinas. A nossa escola já tem 47 anos, está consolidada entre os dois segmentos de ensino, ensino médio no período da manhã e ensino fundamental nos finais no período da tarde. E essa temática é muito relevante, né? Porque quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em desenvolvimento do ser. E é na escola que os seres se desenvolvem primeiramente. Sem dúvida. Né? A primeira sociedade em que o ser humano vive é a família, mas tanto a família quanto o conhecimento religioso são extremamente fundamentais para a criação do ser humano. Ele se consolida com o conhecimento científico. Sem dúvida. Se desenvolve na escola. Né? Então, nós somos 3 alicerces da formação desse ser. Então, ser criativo é ser humano. Você conseguir ser capaz de se desenvolver em vários setores, né? E tudo que a gente trabalha, a gente precisa ter a prática de pensar, de se conectar, de pensar no futuro e de botar as mãos na prática, né, em massa para poder fazer. E a criatividade é fundamental nisso, nesse tema. Pois é, e por falar em criatividade, aqui na escola, né, a gente vai falar de algumas atividades que são realizadas em sala de aula, justamente explorando aí o que os alunos têm de melhor de criatividade. São alguns programas, como que é? Então, a gente tem como base, dentro do processo educacional, isso não só na nossa escola, mas dentro do sistema da SEDUC, né, da Secretaria Estadual da Educação, o trabalho por metodologias ativas, que são aulas diferenciadas, que são capazes de fazer com que os alunos desenvolvam habilidades e competências de formas diferentes, porque as pessoas são diferentes nas suas formas de aprendizagem. Tem gente que aprende melhor quando vê algo, tem gente que aprende melhor quando faz, tem gente que aprende melhor ouvindo. Então, a gente precisa diversificar as estratégias de avaliação, as estratégias de aula, para fazer com que os alunos possam ser capazes de desenvolver os seus potenciais da maneira que for melhor para cada um, né? Então, essa diversificação através de formas diferenciadas, que é a prática das metodologias ativas, elas já estão enraizadas dentro do nosso projeto de educação. Esse ano, na nossa escola, a gente conseguiu fazer isso de alguns modos diferenciados, com o desenvolvimento de alguns projetos específicos ou com ações específicas de professores em sala de aula com atividades que nós chamamos de boas práticas, né? Atividades que os professores acabam desenvolvendo numa sala, vê que dá certo, e aí utiliza essas mesmas técnicas depois em outras salas de aula, replica isso falando aos colegas, dando dicas. Então, essas replicabilidades, aconteceram em alguns momentos na nossa escola. Os projetos escolares, eles são mais amplos, né? Atingem um número maior de educandos. Mas existem as ações específicas que alguns professores realizaram nas suas disciplinas especificamente. No caso do convite, né, que a gente recebeu para falar aqui com vocês hoje, foram 2 ações específicas que a escola acabou desenvolvendo. Pois é, uma é o café literário. Isso. Como que é? Estou curioso para saber. A gente, esse ano, a partir, na verdade, desde o ano passado, algumas plataformas educacionais foram introduzidas dentro das escolas estaduais do estado de São Paulo, né, por conta das mudanças que houveram na Secretaria de Educação e tudo mais. Esse ano, uma dessas plataformas educacionais é a plataforma Leia. É uma plataforma que disponibiliza milhares de livros a todos os alunos da escola pública. Muitos desses livros ligados a literaturas que são cobradas em vestibulares e Enem. E esses livros estão lá nessas plataformas e os alunos podem ler através do aplicativo no celular, sem, inclusive, ter gastos de dados móveis, né? Quando ele entra no aplicativo do Centro de Mídia da SP, ele já tem o patrocínio dos dados. Então, ele consegue utilizar essas plataformas por este aplicativo. Não gasta internet. Não gasta internet. Então, a plataforma Leia tem essa disponibilidade de livros. O que a professora de língua portuguesa e literatura da 3ª série fez com os alunos
para estimulá-los a lerem, né? Porque a literatura, vamos combinar, né? A leitura é a base para a compreensão e para a formação de vocabulário, para a compreensão de mundo e formação de vocabulário. Quando você lê, você sabe como se escreve uma palavra, né? Você aprende a elucidar palavras e você vai ampliando o seu vocabulário. Então, para estimular os alunos a desenvolverem esse hábito da leitura com maior frequência, o que a professora fez? Ela selecionou uma série de livros ligados aos vestibulares da Unicamp, da USP, das grandes universidades, e trouxe a eles. Esses livros todos têm na plataforma. Os alunos puderam escolher o livro que eles queriam. Então, eles puderam ter essa liberdade de escolher o livro. E aí, ao final do tempo que ela deu para que eles lessem, que foi de um mês, ao final desse mês, eles fechavam através de um sarau, mas um sarau só entre a turma. Eles contavam as histórias que os livros contaram para eles, que eles aprenderam com os livros que eles leram. Legal, fantástico. Coletivamente, né? Alguns montando cartazes, outros portfólios. Pois é, aí que entra a criatividade, exato, né, então, Patrícia? Compartilhavam isso, e aí eles deram a ideia, professora, já que a gente vai compartilhar mesmo, vamos fazer um café da manhã junto. Aí a gente fica até mais divertido. Mas então, tem um cafezinho, um pão de queijo? isso, aí cada um traz um prato, eles já fazem festa. Então, ela fez uma sugestão e eles vieram com agregações a essa sugestão. Então, houve sim um primeiro momento do stand-by, de sair do stand-by com a professora dando começo, né? Mas a partir do momento que eles escolhem os livros, que eles escolhem a forma com que eles vão apresentar, outros trocaram de livro no meio do caminho, porque não gostaram muito desse, que eles quiseram trocar e foram pedindo dicas uns para os outros. Sensacional. Então, foi dessa forma que eles foram desenvolvendo o café literário. E aí, a gente teve uma combinância dessas ações, há coisa de 1 ou 2 semanas atrás, né? E foi nessa combinância que a gente acabou fazendo fotografias, publicando nas redes sociais da escola, que acabou que algumas pessoas ficaram cientes do projeto que a gente estava desenvolvendo aqui. Bom, Patrícia, a gente vai falar já também sobre a Festa das Nações, que eu também dei uma lida, é super interessante, já a Patrícia vai falar, mas eu gostaria que você falasse sobre essa questão que envolve aí a criatividade, porque tem um momento certo, né? Eu acho que isso é importante a gente abordar também. Tem um momento certo, como que é isso? Bem, a gente vive num mundo cada vez mais imediatista, né? E os jovens estão dentro dessa geração imediatista, né? De querer tudo à hora, de querer tudo em cima, de querer tudo rápido, mastigado. Eu acho que o fato de ter muito acesso a muita informação e a pouca formação... Eu já percebo isso no meu filho, que tem 4 anos. Imagina quando ele chegar aos 15. Meu Deus do céu. Se hoje a coisa já tá assim, né? Imagina daqui... Porque eu acho que até a geração do meu filho já vem assim, imediatista, é tudo na hora. Ele já mexe no celular melhor que eu, viu, Patrícia? Exato, uma coisa impressionante. Isso é óbvio. Os alunos sabem muito mais de tecnologia do que eu, mesmo com 25 anos de magistério. Então, é muito óbvio. Não, a minha base tecnológica é de outro tempo, né? A nossa base é de outro tempo. Sem dúvida. Mas eles têm muita informação, coisa que na nossa geração, para a gente ter acesso às informações... Eu, por exemplo, morava na região dos Diques, aqui em Campinas. Para eu fazer trabalho de pesquisa para a escola, eu atravessava a cidade toda para ir à biblioteca da prefeitura. Que era o que a gente tinha de base para pesquisa. Pegava aquele monobloco e ia escrevendo. Isso, livros, inclusive. Livro e ia passando a limpo, né? E a gente não tinha material pedagógico, a gente não recebia material em caderno, livro didático, apostila, nada disso. E livros eram todos muito caros. Então, era uma coisa que era muito difícil se ter acesso, né? Principalmente para uma menina pobre de periferia como eu, que eu nunca fui dotada de privilégios. Então, a nossa geração, e a grande maioria da população, assim como eu, a maior parte da população não tem privilégios, a gente vem de uma realidade completamente diferente. Mas a gente também foi crescendo com essa evolução da sociedade. A gente viu que esses alunos que estão hoje numa outra realidade diferente da nossa, que eles têm todos os livros do mundo na palma das mãos, né? Eles só precisam saber como usar essas informações, que muitas vezes eles acabam utilizando o que eles têm de um recurso que poderia ser benéfico, facilitador, contra eles mesmos, ou no momento inoportuno, ou utilizando o celular de forma equivocada em sala de aula, ou atrapalhando a aula por conta de excesso de necessidades imediatistas. Então, a criatividade ela é muito importante, mas ela precisa estar linkada com outro conceito que é muito fundamental dentro do processo educacional, que eu vejo
dessa forma, pelo menos, que é o protagonismo juvenil, que é você saber utilizar os recursos que você tem da maneira apropriada para fazer com que você precisa aconteça. Perfeito. Né? De forma a não prejudicar ninguém. De forma a se tornar um líder, de forma a se tornar uma pessoa capaz de tomar decisões de uma forma lúcida e não de truncar as coisas, né? Então, para isso, é que o professor ainda é um ser fundamental no processo educacional. Eu sou totalmente a favor da educação presencial, porque o professor é o condutor disso, é o adulto da relação, né? Pra não brincar, porque às vezes tem professor que é mais criança que aluno. Isso não é coisa ruim, não. Muitas vezes isso é coisa boa também. Mostra que o professor é capaz de desenvolver a criatividade com os seus alunos. Mas é o adulto da relação no sentido de conduzir o aluno para que ele possa saber desenvolver essa criatividade de forma positiva, de forma construtiva, de forma a fazer com que ele cresça, amadureça e aprenda da melhor maneira possível, sem fazer com que outra pessoa possa ser prejudicada. Bom, gente, daria pra gente ficar aqui 1 hora conversando com a Patrícia, porque ela tem uma facilidade impressionante de se expressar, de se comunicar, não é? Professora e tudo mais, mas o nosso tempo está acabando, Patrícia, por incrível que possa parecer. Então, pra gente, não é, conseguir dar conta da pauta aqui, eu gostaria que você falasse justamente sobre a Festa das Nações. Como que é isso? Foi um projeto que eu trouxe selo para a escola, já é um projeto que eu desenvolvo há alguns anos por todas as escolas pelas quais eu passei, mas eu falo que o projeto eu trouxe, mas eu não fiz. Nós fizemos juntos. Eu, os professores da escola, os alunos da escola, todo mundo abraçou a ideia. Então, quando as pessoas abraçam a ideia, as coisas saem mais perfeitas, né? Não perfeitas, porque nada é perfeito, mas mais bem feitas, bem construídas, né? O projeto Festa das Nações teve como objetivo principal na nossa escola esse ano 2 coisas. Primeiro, trazer a capacidade dos nossos alunos trabalharem em equipe. Ótimo. Porque a gente tinha um problema muito sério em muitas turmas, que eram... Os professores sempre vinham a mim e falavam a mesma coisa. Eles são grupinhos, é uma sala muito heterogênea. O grupinho aqui é assim, o grupinho é assim. Mas eles não são grupinhos, eles são turmas. Então, o primeiro objetivo era fazer com que eles pudessem aprender a trabalhar em equipe. E o segundo objetivo era trabalhar com a questão do conhecimento de culturas diferentes, de diversificação cultural. Porque um outro problema que a gente via, em algumas séries especificamente, era a questão do bullying, do preconceito, por não se atentar às diferenças uns dos outros. Então, mas as pessoas são diferentes. Então, vamos abordar as diferenças dentro de uma perspectiva positiva para a gente ver que o diferente não é ruim. O diferente é diferente. É só diferente. E que as pessoas precisam aprender a respeitar essas diferenças. Então, nós fizemos essa organização, cada sala de aula ficou responsável em representar um país. O projeto tem como base utilizar um evento multiesportivo, como foi as Olimpíadas esse ano em Paris, utilizando, então, a possibilidade dos alunos escolherem que cultura, que país, já que eles também, pela televisão, tiveram contato com povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. Então, isso deixam com curiosidade para desenvolver uma criatividade de pesquisa, de saber que mais dos países. E aí eles puderam escolher os países que eles queriam representar. E a gente fez um evento aqui no dia 30 de agosto que culminou, né, que fechou esse processo. Foram 2 semanas em que eles foram treinando, ensaiando, e decorando sala, e fazendo pesquisa, e fazendo bandeira, e criando gritos de guerra. E aí cada sala apresentou o seu país no palco no dia 30, apresentando alguns itens, alguns critérios específicos que eles tinham de obrigatoriedade. A gente chamou algumas pessoas para serem jurados, né, dessas apresentações, porque era importante também para eles se sentirem motivados, que aquela coisa, a gente vive numa sociedade capitalista de consumo que é competitiva. Não dá para fugir disso, né? E a gente pode pegar, então, já partes positivas da competição e trazer para o mundo real deles. Para a prática. Né? Para a prática. E aí, a gente também valorizou, premiou as salas que venceram e tudo mais. Valeu, Patrícia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.